Paz e paz, família. Estamos depois de um longo período, um longuíssimo período. Estamos aqui de volta. Quase 10 anos, né? Quase um milênio. Quase. Literal, viu? É, literal, esse é literal mesmo. Os pré-milenistas vão curtir isso. Né, mas eu sempre digo, quando me perguntam, né? Às vezes eu me pergunta por que a Caixa parou. Pessoal, olha, o pessoal mais rico, o pessoal da fama, diz assim, eu vou tirar um ano sabático de descanso para depois a gente retornar, né? Foi exatamente o que a Caixa fez. Sim. A gente tirou um ano sabático, estamos bem descansados, né? Muita coisa mudou, literalmente, do nosso último episódio. Antigamente eram 3 seminaristas e um convidado. Agora são 2 obreiros, Pronto. um seminarista, que não é absolutamente nada, e o convidado. Agora o negócio melhorou bastante. Inclusive o convidado também do nosso último episódio mudou muita coisa na vida dele, a gente vai falar sobre isso. Mas estamos aqui de volta, episódio de número Nem sei mais. 01, Tanto 01, Nessa porque nova temporada, né? Mudou muita coisa. Mudamos o Nova estúdio, temporada mudamos a logo, então muita coisa mudou. Então, episódio 001.2, Isso aí. né? Mas vamos apresentar nossos queridos apresentadores, que realmente são as pessoas inteligentes do podcast, que não sou eu. Eu só apresento porque eu sou mais engraçado. Os outros fazem a parte mais O importante. metido é engraçado, né? Verdade, verdade. Primeiramente, nosso obreiro agora do Vila Andorinha, seminarista, em nome de Jesus, também terminará comigo esse ano. Magno Oliveira. Tu dizes, né, que vai terminar. Homem de pouca fé. Acho que vai Mas, terminar. pessoal, estávamos com saudade aqui de voltarmos com os nossos episódios. E retornamos em grande estilo, né? Graças a Deus. Em grande Local novo. O convidado Bonito. não é tão novo assim, mas tá vivendo a nova fase, É. né? E é muito bom estar aqui com vocês novamente nesse Teologicamente Podcast. Eu até fiquei mais bonito nesse novo. Eu tô me sentindo mais bonito. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu tô me sentindo mais bonito. E o grande matemático, teólogo, obreiro, Chamou todo de gordo, grande. É. mas é grande na teologia também. Vinícius Julião. E atleta, né? É verdade. Somos atletas. Polideita. Por favor, né? Por favor. Pessoal, uma alegria estar de volta, né? Depois desse longo e tenebroso inverno. Nós Game of voltamos. Thrones, bem legal, galera. Para a alegria de uns e Tristeza desespero de de muitos. Voltamos. He's back. É. Muito bem. Mas, como todos bem apresentados, agora vamos apresentar o nosso ilustríssimo convidado, que não é um convidado novo aqui pra gente, é um convidado que já esteve aqui conosco falando sobre cosmovisão, mas hoje falar sobre livros e alguns outros temas. Nosso convidado é o reverendo Thomas Magno de Almeida. O currículo do homem é gigantesco, mas eu vou ler aqui, ó. Vai ser só um episódio só Só para pra- o 10 minutos. O corte vai ser só o currículo dele. 10 minutos. Voltamos no próximo episódio. Exatamente. Quando Quem quiser, não sai não, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Thomas Magno de Almeida é pastor da primeira igreja evangélica congregacional de Caruaru. Eu já dei spoiler aí do novo acontecido. Casado com Kelly Gleice de Almeida e pai do lindíssimo Miguel, que ficou muito triste com a salinha que não teve domingo. Mas isso é um caso à parte. Thomas Magno de Almeida é doutorando em teologia e mestre em teologia pelo Seminário Internacional de Miami. Mintz, meu amigo. Fraco. Meu Deus. Possui especialização em teologia do Novo Testamento pelo Centro de Pós-Graduação Jonathan Erdas, muito bom também seminário, e pela Universidade de Filadélfia, graduado em teologia pelo CETEL, é isso? E filosofia pela Faculdade Santa Fé e jornalismo na Faculdade Joaquim Nabuco. Autor desses 2 livros e também é diretor do Seminário Teológico Jonathan Edwards e leciona nas áreas de teologia sistemática, teologia pastoral e aconselhamento bíblico. Pastor Thomas, muito obrigado pelo senhor estar aqui conosco. Satisfação estar com vocês aqui. Uma honra. Espero, É toda nossa, pode ter certeza disso. Não é? espero que essa conversa seja muito boa com parte deles, né? Porque eu não tenho nada a acrescentar. Tô aqui só por estar mesmo. Né? Mas primeiro posso começar? Pode. Tá, meu Posso? irmão, Acho que fica à vontade. a gente fez um pequeno roteiro aqui, porque a gente pode. Acho que tem um certo nível de TDAH. Então a gente tem que deixar tudo bem escrito. Certo. Então, Se acho você que me já- ofende. Pastor, o senhor vivencia uma nova realidade na sua vida. A última vez que eu esteve aqui, o senhor estava servindo na igreja de Santa Cruz de Capibaribe, mas aprovou o senhor, de dezembro pra cá, não é isso? De Sim, dezembro pra sim. cá, o senhor está num novo local, né? Está pastoreando um novo povo. E como é que tem sido para o senhor essa mudança, esse novo lar, literalmente novo lar, que o senhor tem vivenciado? A experiência tem sido muito positiva. A igreja de Caruaru é uma igreja de muita expressão, né, na cidade, uma igreja histórica, que esse ano completa 125 anos.
E foi um desafio duplo, né? O convite, na verdade, foi duplo. O convite foi para pastorear a igreja. Sucedeu o reverendo Ari Queiroz, que trabalhou aqui em Caruaru durante quase 15 anos. Que é uma grande responsabilidade também, né? Demais, Dispensa né? comentários. A Ari é uma das maiores referências no congregacionalismo brasileiro, né? Um erudito na área de história da igreja, na área de teologia sistemática, né? Então o convite veio para substituir Ari no pastoreio da igreja e na reitoria do seminário. E nós topamos esse desafio e tem sido uma caminhada muito, muito agradável, muito abençoada, tanto com a igreja quanto com o seminário. A gente tem visto a mão do Senhor nos guiando aí nesse novo desafio, nesse novo trabalho. Caruaru é uma cidade maravilhosa, como alguém já disse, né? O país de Caruaru, né? Então, Caruaru tem crescido muito, se desenvolvido bastante em várias áreas e é de fato a capital do Agreste, então acaba sendo muito estratégico para o meu ministério estar em Caruaru e daqui de Caruaru poder alcançar outras áreas, né? E outros territórios também. O pastor, o senhor já pastoreou em Recife? Sim, Foi a sua primeira igreja? foi. Qual foi a igreja? Foi a igreja congregacional de Camaragibe, né? Camaragibe. Ela fica na região metropolitana do Recife. Aí, em seguida, veio para Santa Cruz. Santa Cruz. E agora, Caruaru. Caruaru, Então, são 3 cidades bem diferentes. Demais. Você tem ali a capital, né? Você tem uma cidade de Santa Cruz que, apesar do seu desenvolvimento... Mas é bem interior, né? Mas é bem Bem interior, interior né? ainda. Você tem um desenvolvimento econômico muito grande, mas Pouco você ainda tem aquelas desenvolvimento. características de cidade interior. É. E você tem Caruaru, que já é um meio termo. Ela nem é uma cidade Interiorzão. interiorzão, mas também não é uma cidade gigantesca como Recife. Uhum. Então, quais as diferenças, assim, de igreja e de pastoreio mesmo, assim, de características Os entre as desafios que a igrejas? cidade em si traz, né? Essa é uma boa pergunta. Na capital, né, eu acredito, pelo menos a minha experiência, é que o pastoreio é muito distinto. Ele, de alguma forma, é mais distante do povo, não porque o pastor quer, mas pela própria dinâmica da cidade. Então, você vai ter um membro que mora a 1h30 da igreja. Ele trabalha num extremo da cidade, mora em outro extremo da cidade, e a igreja é em outro extremo da cidade, né? É tudo muito longe. Ou ele mora em outra cidade, mas na região metropolitana. Então, para você fazer um trabalho, por exemplo, de visitação pastoral, é extremamente complexo, porque você não consegue fazer um trabalho sistemático de visita ordinária. Porque todo mundo está trabalhando no horário comercial, à noite vai para a faculdade, vai para algum lugar, até a própria frequência na igreja durante a semana, na capital, é mais difícil. No interior é completamente diferente, né? Você, por exemplo, no contexto de Santa Cruz, eu conseguia visitar os irmãos a qualquer horário, porque basicamente a casa era o fabrico. Então eles trabalhavam em casa. Então, qualquer momento que eu chegasse, eles me receberiam. Caruaru já é o meio termo. Pelo menos no meu contexto de igreja hoje, temos que eu tenha de cabeça aqui 1 ou 2 irmãos que trabalham com confecção. O resto não, né? São outros fazeres, médicos, advogados, contadores, administradores, professores, né? Então já é um outro contexto também. Então Caruaru fica ali entre o interior e a capital, mas já respirando muitos ares de capital no que se refere à cultura do povo, né? Eu acho também que a relação da igreja com o pastor, pelo menos na minha experiência, nas cidades do interior, é uma relação mais estreita. Ela é mais próxima, né? O que me agrada muito, porque eu sou da capital e não existia essa relação, né? Quando eu venho para o interior, eu estranho bastante, porque o povo é muito, muito próximo, muito chegado do pastor, né? E o recifense já é desconfiado de vida, né? Ele já nasce desconfiado do médico que vai dar uma tapa na bunda dele quando ele nascer. Então, você já chega assim, e sei lá como é que vai ser isso, né? Mas você vai entendendo que é a cultura do povo, né? Então, em Caruaru, a minha grata surpresa, boa surpresa, pelo menos na minha comunidade, é que o povo é muito receptivo, muito hospitaleiro também. E um povo que ama muito doutrina, ama muito a escritura, ama muito teologia, também por conta do trabalho pastoral que foi feito, né? Que me antecedeu. Então, eu tive já algumas experiências distintas. Em Recife, era um trabalho de revitalização e reforma.
Então era uma igreja que não conhecia a doutrina. Crentes, fiéis, assim no sentido geral, né, do evangelho, mas não conheciam a doutrina. Então foi um trabalho árduo de reforma. No caso de Santa Cruz e de Caruaru, são questões também muito distintas. Santa Cruz também já era uma igreja que conhecia a teologia reformada. Então o trabalho não girava basicamente em cima de uma revitalização doutrinária. E Caruaru também não, né? Então eu sucedo um pastor teólogo, um mestre, né, no ensino das escrituras. Então minha preocupação agora é dar continuidade ao trabalho que já foi fundamentado na igreja, né? E o tamanho da igreja também bem diferente. Muito Eu acredito que diferente. Recife, uma igreja menor. Você tem Santa Cruz. Eu vou uma para igreja- extremos sempre, né? Na minha comunidade que eu pastoreei em Recife, era uma igreja mais ou menos entre 50 e 70 pessoas. Ele vai pra Santa Cruz com mais de 1.000. Vou para Santa Cruz com 1.200, 1.400 pessoas. Né? E volto para Caruaru para uma igreja de 100 pessoas. Então são contextos distintos, momentos distintos do meu ministério. Né? Acredito que Deus pode levar um pastor para uma igreja grande e Deus pode trazer um pastor de uma igreja grande para uma igreja pequena. Né? Isso tem acontecido no meu ministério, de fato, né? Nesse fluxo ministerial. Há algumas peculiaridades no trabalho pastoral de uma igreja grande e de uma igreja pequena. O trabalho pastoral de uma igreja grande, por exemplo, você pastoreia basicamente do púlpito. Porque um homem não consegue pastorear mais de 1.000 pessoas. As visitas são mais para apagar fogo, né? São mais para questões extraordinárias, né? Você tenta fazer um trabalho ordinário, mas não é possível. Ainda que você tenha um corpo pastoral maior, há muitas demandas gigantes. Então, numa igreja grande, você tem, sei lá, um grupo de jovens de 200 jovens. Isso é uma igreja, cara. É verdade. Você tem um grupo de crianças, como lá na igreja de Santa Cruz, de 300 crianças. É muito menino. Então é viu? tudo menino. gigante. Haja tio. É uma igreja também. Então a dinâmica administrativa da igreja é muito alta. Então esse trabalho de visita acontece, mas ele acontece diferente. Então você não dá tempo de você visitar um irmão por dia, como na igreja pequena. Então basicamente eu visito um irmão em um dia. Eu passo 1, 2 horas com aquele irmão, né? Ou com a família. Em Santa Cruz não era assim. Às vezes você tinha que fazer uma visita de meia hora. Porque você tinha muitas pessoas para acompanhar. Numa igreja menor, eu acredito que até talvez 300 pessoas, você já morrendo, né? 300 pessoas o pastor já vai morrendo. Se ele não tiver auxílio, né? Mas até 300 pessoas, você consegue pastorear. Passou disso, você precisa de uma equipe pastoral grande, competente, e isso ser distribuído, né? Porque no contexto também, você tem uma igreja muito grande, mas você ser centralizador, a conta vai chegar. Você vai adoecer, você vai deprimir, seu corpo vai reagir, né? Os irmãos vão sofrer. Os irmãos vão sofrer também. O senhor teve alguma... Acho que se não me falha a memória, o senhor teve alguma passagem também, alguma relação com a igreja presbiteriana? Então, Só um pouquinho mais pra frente. a igreja presbiteriana, eu tenho uma relação antiga com os presbiterianos, tanto presbiterianos do Brasil como presbiterianos fundamentalistas. O meu mestrado foi feito num seminário que sediou o Seminário Reformado de Miami, que era o Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, em Recife, no bairro do Ipsep. Então, ali eu dei aula no Seminário Presbiteriano Fundamentalista. Toda a minha formação teológica foi com presbiterianos. Providencialmente eu sou congregacional. Mas academicamente... Mas a toda alma minha... é presbiteriana? Não. Tem uns cabos assim que são... Eu conheço um. uma alma presbiteriana da cebola. É verdade, né? é Conheço Querem um batizar assim, menino. eu vi, não. Eu sou congregacional por convicção mesmo, né? Mas eu devo muito aos presbiterianos. E são irmãos muito amados. Estudei no SPN também, Seminário Presbiteriano do Norte, né? Não foi minha formação de bacharel, mas fiz uma especialização lá em sistemática, bem no começo dos meus estudos. Então essa foi minha relação com os presbiterianos. E eu tenho muito trânsito entre os presbiterianos, como entre os batistas, como também entre os anglicanos, né?
E eu dou graças a Deus por isso, porque são amizades que permanecem, ficam. São irmãos, né? A gente- Apesar de suas falhas, né? A gente meio que, pelo fato de nós termos uma tradição, né, a gente meio que vira tradicionalista ao invés de tradicionais. E meio que a gente acha que o nosso gueto é o único que é dono da razão, só tem crente ali, a única teologia que presta é ali. E é bom a gente ver quando um pastor, ele, nos tempos de hoje, sendo as coisas como são, ele consegue ter as portas abertas de outras tradições. Os batistas são congregacionais, é mais fácil. Sim. Mas os anglicanos, por exemplo, né, são uma tradição bem diferente da nossa. Os presbiterianos também têm suas particularidades. E como é bom a gente ver portas abertas, isso deixa transcender e transparecer a unidade da igreja, né? A igreja de Cristo, a igreja invisível. E isso é muito bom de ouvir, muito bom. Em tempo de tanto preconceito por parte de muitos, ouvir de um pastor local que ele consegue transitar bem em outras tradições e é bem recebido, né? Isso é maravilhoso, né? Historicamente, os congregacionais, né, eles têm um diálogo muito interessante com outras tradições denominacionais. Inclusive no Brasil, muito tempo o Seminário Presbiteriano do Norte educou ministros congregacionais. Houve algum período que o Seminário Congregacional fechou as portas em Recife e os seus seminaristas foram educados no Seminário Presbiteriano. Inclusive, a doutora Joyce Clayton deu aula no Seminário Presbiteriano. Então, quando pensamos no Instituto Bíblico de Garanhuns, que é um instituto presbiteriano, educou também muitos congregacionais ali, né? Quando pensamos na história antiga dos congregacionais, a sua relação com os presbiterianos, então eles sempre militaram juntos. Houve um período aí de arranhões, de perseguições, né? de discórdias severas, mas sempre andaram juntos. E a relação com os anglicanos é porque a gente veio de lá. Né? A gente sai de lá. Há quem discorde, né? Quem discorda, mas a gente sai de lá, graças a Deus, não, tô brincando. Tô brincando. Mas eu tenho bons amigos. Brincadeiras à parte. Eu tenho bons amigos anglicanos, né? Bispos que são meus amigos, são reformados de fato, né? Bispo Diógenes em Santa Cruz. Bispo Diógenes Monteiro, né? Eu só não uso a alva para pregar. Eu digo, eu vou pregar de paletó, porque eu já sou baixinho. Se eu botar uma alva daquela, vão pensar que é uma roupa de bujão, ligado? Daquela. O mestre dos magos, alguma coisa assim. Muito bom. Muito bem. Mestre dos magos. É isso aí, professor. Nunca vou perder o hábito de chamar de professor. Acho que o senhor não se incomoda com isso, né? Além do desafio de agora pastorear mais uma igreja de Cristo, independente do tamanho, é sempre desafiador você estar à frente de um rebanho. O senhor também tem a responsabilidade de cuidar do estudo teológico de uma tradição tão forte como a nossa, né? De preservar pela doutrina reformada, congregacional. E agora o senhor está à frente do Seminário Teológico Jonathan Edwards. E como tem sido essa experiência não vou colocar de ministrar, mas de tocar, de gerir, né? Esse barco do Seminário Teológico que está ali formando os futuros pastores, missionários, aperfeiçoando a teologia de muitos irmãos. Então, o seminário Jonathan Edwards nasce de uma necessidade de formação sólida de vocacionados congregacionais, especificamente, né? Então, era um seminário bem doméstico. E esse foi o projeto inicialmente idealizado pelo reverendo Ari, acompanhado de reverendo Alexandre Santos, que é de Belo Jardim, né? Acompanhado do finado presbítero Paulinho, que foi um dos fundadores do seminário também. Sem esses irmãos, o seminário não tinha surgido. Sendo que o seminário começa a tomar grandes proporções, especificamente com a chegada do professor Jairo Rivaldo, que se tornou coordenador do Centro de Pós-Graduação. Jairo cria a primeira pós-graduação, faz a proposta para Ari, da primeira pós-graduação em Teologia Filosófica. Na época, eu era professor desse curso, na área de Cosmovisão. E então, com a chegada da pandemia, os cursos precisaram continuar em formato EAD, né? Ou telepresencial, como a gente chama, transmissões ao vivo. E isso começou a dar um curso diferente ao seminário. Então, novos cursos foram criados, começaram a ser oferecidos. A adesão desses cursos começou a crescer bastante, especificamente com o nosso carro-chefe,
hoje, que são os estudos bíblicos e teológicos do Novo Testamento. Essa é a veia mais forte do seminário hoje, na área de formação de biblistas. E essa é uma área de pouca ênfase no Brasil, basicamente. A gente tem uma ênfase muito grande hoje em teologia prática, teologia pastoral, inclusive teologia filosófica, né? Essa questão do assunto de cosmovisão tem sido muito atual no nosso tempo. Vamos pra tu. Obrigado. Filosofia não é comigo, não. Deus abençoe. Mas a área de estudos bíblicos ainda é muito carente no país. Apesar de ter seminários importantes, como o Servo de Cristo, que tem um trabalho na área de estudos bíblicos muito relevante, né? Seminários também como o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, né? Que são presbiterianos. E agora o Jonathan Edwards. Então a experiência de assumir o Edwards foi um desafio grande, porque o meu projeto era, de fato, continuarmos a sair de um eixo local e regional para irmos para um eixo nacional e mundial. Então, hoje nós temos professores internacionais no nosso curso de mestrado. Craig Keener, por exemplo, é um desses nomes, né? Jean Francesco, que é um pastor presbiteriano, mora nos Estados Unidos, é brasileiro, mas está num contexto Tá internacional. fazendo doutorado lá, né? Terminou já. Terminou já o doutorado. Dory Bock também, né? Também. Sigo Então nós o temos Jean. vários professores aí internacionais e tem outros grandes nomes chegando para somar com o nosso trabalho em algumas surpresas aí que o Edwards está preparando para esse ano ou início do ano que vem. Sai nem um spoilerzinho, não? Pode não, né? Pode. Possivelmente esse ano ainda, ou no próximo ano, no início do próximo ano, a gente vai estar lançando um mestrado em Teologia Sistemática. Bom. Então vamos ter professores de ponta na área da teologia sistemática e internacionais também, nacionais e internacionais, né? Então, assumir o Edwards nos deu esse desafio de avançarmos. Hoje, de acordo com, pelo menos com os dados que nós temos, o Seminário Jonathan Edwards, que é um seminário com confessionamento congregacional, é o maior seminário congregacional do Brasil. É o maior seminário. Nós passamos de 400 alunos já. Então, temos avançado e temos tido alunos não apenas congregacionais, mas alunos de várias tradições, anglicanos, pentecostais, presbiterianos estudando conosco, congregacionais estudando conosco, né? Então, isso também foi o curso de várias outras instituições congregacionais, como Harvard, por exemplo, né? E o projeto é que a gente avance mais e ainda mais, né? Então, hoje nós temos um leque de cursos de especialização, o mestrado em Novo Testamento, que nós já estamos abrindo a 3ª turma. Inclusive, essas inscrições estão abertas para a 3ª turma. E, se Deus quiser, chegaremos ao mestrado e futuramente também o oferecimento de um doutorado. Esse é o nosso projeto. Então, tudo isso parte de uma cidade do interior de Pernambuco, né? E isso é um motivo de muita gratidão a Deus por podermos contribuir de forma sólida com a formação de obreiros. Acreditamos que devemos enviar o melhor que temos para os nossos campos, para a plantação de igrejas, para a revitalização de igrejas. Pastores devem ser formados solidamente, mas também intelectuais cristãos que não vão agir, não vão atuar na área pastoral, mas em outras áreas. Então temos pessoas de várias outras áreas estudando conosco, que não têm pretensões pastorais, né? Ou missionárias, no sentido literal da palavra. Então é um desafio grande e bom. Eu acredito que é um momento chave para o Edwards, é um momento importante para mim também, em termos de liderar isso, né? Mas não sozinho. Eu tenho uma equipe muito boa em várias áreas e o seminário funciona por causa dessa equipe. Então, os meus coordenadores, pessoal do marketing, pessoal do administrativo, pessoal do planejamento estratégico, em termos de conteúdo também, né? Então, temos uma equipe aí crescendo, monitores de turmas, alunos que estão trabalhando conosco, por exemplo, na área da revista acadêmica. Nós temos uma revista acadêmica, né? A Revista Teológica do Jonathan Edwards. Então, que são bons alunos que têm se destacado nos cursos e já têm contribuído conosco no trabalho acadêmico. Então, a gente vai aproveitando também os alunos, né, que se destacam para ir nos ajudando no avanço. Eu posso dar um depoimento. Eu fui aluno do Jonathan por algum tempo.
alguns anos, acho que 2 anos e pouco. Eu fui, acho que 2 anos. Fui aluno lá, na época Paulinho ainda, né? Pastor Alexandre, Reverendaria ainda estava lá. Então, sim, uma instituição muito boa. E estou aluno novamente, como a gente estava vindo, eu lhe falei, eu me matriculei na pós-graduação em Teologia Histórica, né, para iniciar as aulas aí. Eu vi que a pós-graduação em Teologia Histórica, ela tem a validação do MEC, inclusive. Né? Existem as opções de ou ser validado ou não pelo MEC, mas eu vi que o mestrado não tem. Ele é um mestrado confessional. A pergunta é bem técnica mesmo, é só uma curiosidade. Qual o entrave do mestrado ele não ter essa validação pelo MEC, se após tem? Né? É só uma pergunta, bem uma curiosidade. Na verdade, há um projeto maior em relação ao Edwards, que é o surgimento de uma faculdade teológica, ou melhor, uma faculdade cristã. Então, esse é um dos pontos que nós temos orado e temos trabalhado para que isso venha a acontecer, se for a vontade do Senhor. No fato do mestrado, tivemos algumas dificuldades de ter uma instituição parceira para isso, né? Porque o nosso seminário não emite o diploma do MEC, porque somos um seminário, ainda não somos uma faculdade. Então precisaríamos de uma parceria. Então o mestrado é intracorpus, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem uma validade dentro do âmbito eclesiástico. Mas as pós-graduações você tem a opção de ter o diploma do MEC ou que seja um curso livre. Por conta da parceria que existe. Por conta da parceria. Hoje nós temos a parceria com a Universidade de Filadélfia, né? que é a Unifil. Então esse é o motivo, né? E agora eu vou aproveitar a pergunta de Vinícius para dar uma orientação aqui aos irmãos sobre essa questão. Às vezes muitos alunos ficam preocupados, alunos de teologia, com diplomas validados pelo MEC, com respeito ao trabalho teológico ou às possibilidades que podem surgir quanto a isso aí. Eu acho que o meu conselho seria o seguinte: além do curso de teologia, faça um outro curso em outra área que você tenha afinidade, em qualquer área que você goste. Porque o trabalho teológico, ele tem muitas peculiaridades. Então, só se você pensa em termos de concurso, né, de ter algum tipo de benefício por causa das pós-graduações em concurso e tudo mais. Mas em termos de avanço no trabalho teológico, dando aula em instituições teológicas, escolas teológicas, faculdades teológicas, não tenha preocupação quanto a isso. Importa que você tenha um bom currículo e seja competente no que faz. Independente se a pós-graduação é validada pelo MEC ou ela é livre, né, no sentido de ser intracorpus, né? E Deus vai abrir as portas, você vai avançar e vai entrar. Muito bem. O senhor achou pouco suas tantas atribuições e atividades, né? Igreja, família, professor de teologia, estudante de teologia, né? Que também deve tá doutorando ainda, né? Tô. Fazendo doutorado aí em teologia. E o senhor, achando pouco, ainda começou agora na carreira de escritor, né? Autor e escritor, para dar mais uma contribuição à Igreja de Cristo. E nós temos aqui os livros de autoria do reverendo Thomas Magno, né? O primeiro livro é Família Cristã, os Mandatos da Criação aplicados à vida doméstica. É um livro que devorei ele em 3 dias. É maravilhoso, com aplicações que saem das escrituras para a vida cristã dentro do corpo da família. E o livro Yahvé, que é uma doutrina, né, a doutrina de Deus, a doutrina cristã de Deus. E quando foi que iniciou-se esse desejo e esse projeto de tornar-se autor e escritor de livros? Então, esse desejo é muito antigo, né? E a publicação dos livros é o estágio final de muita coisa que foi construída com o tempo, né? Então, meu trabalho de produção, basicamente na área de teologia, começa com a ascensão dos blogs de teologia no Brasil, né? Que hoje não são tão fortes, né? Por causa da ascensão dos podcasts, né? De questões de vídeo e tudo mais, culpa de vocês. Então, eu vivi ali, na época, na ascensão de blogs, por exemplo, Voltemos ao Evangelho, 2 Dedos de Teologia,
Bereanos, né, que era um blog muito importante no contexto brasileiro, na área de teologia reformada. O Tempora, o Morris, né? Também de Augustus, né, com Mauro Master E Solano. Solano. O Electus, né, que eu fui um dos fundadores do Electus. Então eu escrevia para o Electus, escrevia para o Bereanos, né? Voltemos ao Evangelho também. Tem Voltemos ao Evangelho também. Cante as Escrituras, lá no começo eu participei também, escrevi para o Cante as Escrituras. E Teologia Brasileira da Vida Nova, né? Tenho alguns artigos publicados lá. Monergismo. Que é Monergismo. Então tem uma série de plataformas aí, de blogs, que eu participei. Então aquilo me ensinou bastante. Na época que eu escrevia para esses blogs, eu era estudante de jornalismo. E eu fui para o curso de jornalismo por causa desse desejo de escrever. Por causa do forçado treinamento da escrita, né, no jornalismo. Mesmo que você vá estudar rádio, numa disciplina, ou TV, ou web jornalismo, você tem que escrever. Então são vários períodos do curso escrevendo. Então eu tinha dois caminhos, ou eu ia para letras ou eu ia para jornalismo. Por que eu fui para jornalismo? Porque o jornalismo é um curso mais eclético. Então, além de escrever, eu ia estudar economia, eu ia estudar cultura, eu ia estudar jornalismo esportivo. Então, me dava uma possibilidade de conhecimento genérico, em termos de cultura, muito maior do que se eu fosse fazer letras. E então aquilo me treinou bastante na escrita, né? Quando, então, eu começo a escrever para publicar, que é esse primeiro livro sobre família. A história desse livro é muito curiosa, porque eu não tinha pretensões de publicar nada agora. Esse livro foi publicado ano passado, né? Um presbítero da Igreja de Santa Cruz, presbítero Álvaro Júnior, um dia me procurou. Eu tinha acabado de pregar uma série de sermões sobre família na igreja. E ele disse: pastor, você devia colocar isso no papel. Você devia escrever, devia publicar um livro. Eu disse: não quero publicar agora. Esse é um assunto que tem muita coisa escrita já. E não dá para publicar agora, não tenho tempo, não vai dar certo. Não tem como eu fazer isso agora, né? E esse amado irmão me importunou santamente durante mais ou menos um mês, todos os dias ligando para mim. Onde eu estivesse no mundo, ele ia atrás, parava o carro e dizia: você vai começar a escrever quando? Até que eu comecei a escrever. Então eu saí de férias e escrevi esse livro nas férias. Eu já tinha alguns rascunhos, alguns esboços, né? E fui modelando isso, juntando isso. A minha ideia era que fosse um livro pastoral, um livro prático, mas solidamente teológico, em termos de família. Então, o que é que eu faço? Eu pego os mandatos da criação, mandato social, cultural e espiritual, e vou aplicando isso a todas as esferas da família. A ideia é que o livro fosse pequeno, capítulos curtos, porque eu queria alcançar pessoas não leitoras. E nós, pela graça de Deus, conseguimos alcançar esse objetivo. Na verdade, o livro me surpreendeu, né? Ele tinha uma tiragem inicial muito pequena de 250 exemplares, porque foi uma publicação independente, e ele vende quase 1.500 exemplares. É uma tiragem em 6 meses. De livros considerável. Grandes editoras têm publicado isso, né? A tiragem em 1.000 livros. Né? Isso. Então, em 6 meses, ele vendeu quase 1.500 exemplares. Sem Amazon, sem estante virtual. Sem PDF. Sem PDF. Tô vendo Augusto Nicolau chorando aqui, ó. Eu não vendo 1.500 livros em 6 meses. Chorando. Então, a única livraria que vendeu meu livro foi a livraria 316 em Campina Grande. Mas todo o resto das vendas era diretamente comigo, onde eu passava, né? Pregando, dando palestras e tal. E o livro foi saindo. Então, o que é que acontece? Como não dá para tratar sobre todos os assuntos num livro de 140 páginas, né? A minha ideia era fazer uma pequena série de textos sobre família. O segundo livro já está escrito, está em revisão. Dessa mesma série de família, Dessa mesma série de família. O título dele é A Família Cristã na Cultura de Babel. Que é um livro que trata de assuntos culturais, né? Os desafios da cultura para a família. Homossexualidade, aborto, a questão da solteirice dentro da igreja, como é que a gente lida com isso? A questão da viuvez dentro da igreja, como é que a gente lida com isso? A igreja tem pecado ou não quanto a isso, né? A ideia da relação da família com a igreja local. Qual é a ligação bíblica disso? Qual a importância bíblica disso?
Então esse livro será o segundo da série. E o terceiro será um sobre educação, família cristã e educação. Talvez esse sobre família saia no próximo ano. Deveria ter saído esse ano, mas houve alguns problemas editoriais e a gente não conseguiu publicar. E eu acho também que ele vai ter uma boa adesão, né? Esse sobre Deus, ele tem uma história muito diferente. Porque ele faz parte dos meus estudos acadêmicos. Então, o programa de doutorado do Seminário de Miami, ele é diferente dos programas de doutorados comuns no Brasil. Então, no doutorado de Miami, você tem que escrever basicamente 5 teses, que são praticamente 5 livros. Bem tranquilo. Né? Graças a Deus. Pra escrever um E a gente reclamando da monografia do bacharelado, né? Eu tô reclamando da exegese em hebraico. Então, esse livro é o segundo livro, é a segunda tese, né, do curso. O meu doutorado é em ministério, então o tom dos textos deve ser pastoral. Porque deve ser um texto para a igreja. Né? É uma exigência do seminário, de fato. Então, os padrões do MINTS são muito diferentes dos padrões acadêmicos das instituições brasileiras. Até no formato do trabalho. Né? Então, eu escrevo esse segundo trabalho, peço para alguns amigos lerem esse trabalho, e aí o meu orientador disse a mim: você tem que publicar. Que é ele que faz o prefácio do livro, né? O reverendo José Aristides, que é pastor presbiteriano. E então a gente encaminha o livro para a editora, edita, publica, e ele está se espalhando aí também pelo país, né? Pelo mundo, também já está na Europa, em alguns lugares também. Graças a Deus. E Deus tem usado esse materialzinho também. Inclusive, se vocês quiserem ter acesso a alguns dos 2 exemplares, ou os 2 exemplares, nós vamos deixar um link aqui na descrição do vídeo, você pode acessar. Do PDF. Ah, não. Não. Brincadeira. Não vai fazer um negócio desse. Eu vou me retirar. Se surgir, você já sabe de onde veio. Não, Né? Já sabe de onde veio. Não tem pra onde correr, Márcio. Pastor, ainda falando sobre a questão do Yahvé, acho que a próxima pergunta do roteiro, que isso me remete a uma aula do senhor. Né? Acho que fala de cosmovisão, não lembro. Nesse livro do senhor, do Yahvé, o senhor trata, como o senhor bem disse, de forma muito pastoral, acerca de um tema até complexo em certo ponto. Né? Quem é acadêmico e estudou a doutrina de Deus, que é chamada de teontologia, né? Sabe da sua complexidade de estudar alguns aspectos dessa doutrina, que é importante, mas tem a sua complexidade. Aqui o senhor trata de uma forma muito, muito próxima. Né? O senhor tem esse cuidado o tempo todo de falar com todos os públicos, independentemente do nível acadêmico que essa pessoa tenha. Né? E eu lembro de uma fala do senhor, falando sobre pregação, que eu lembro que o senhor disse assim: quando você vai servir uma visita em casa, você não coloca na mesa as panelas sujas, né? Você coloca num refratário, faz todo um trato daquele para você entregar o melhor na mesa. Me diga o que é refratário. É aquela... Você sempre vem, uma palavra difícil. Foi assaz importante. Meu Ainda me amor, lembro. meu Assaz. irmão. Agora, como é o nome? Refratário. Refratário. Vamos embora, né? A tigela. Eu chamo tigela. Tigela. Chama tigela. O mais sofisticado pra mim é travessa. Travessa. Então na tupué. Acho que tá tupué na mesa, né? E o sujo fica lá atrás, né? Fica na cozinha. Aqui eu já vi que você fez esse mesmo trabalho, né? De tratar o máximo possível para entregar o melhor para que todos possam ser servidos deste conhecimento, né? E não só nos seus livros, né? Eu não tive a oportunidade de ler o Família Cristã, mas esse aqui eu li boa parte, né? Mas eu lembro que o senhor disse assim: isso tem que esticar isso para o ministério, seja na escrita, seja na pregação, seja na doutrina, seja na aula de escola dominical. Por que isso é tão importante para a gente hoje em dia? A gente saber tratar e lidar com todos os níveis, independentemente da forma que a gente está lidando. Boa pergunta. Eu acho que tem muita coisa sendo feita no ambiente acadêmico. E eu não invalido isso. Eu acho que a linguagem técnica da academia, ela tem o seu lugar, ela tem sua importância para discussões técnicas. Mas eu nunca tive o desejo de escrever para que 6 pessoas lessem meu trabalho e depois ele morresse, né? Então, essa nunca foi minha inclinação. E não faz parte da minha formação também. O meu desejo sempre foi escrever teologia para a igreja. E aí eu tenho alguns modelos, assim, alguns homens que foram muito importantes para mim, para que eu pudesse encontrar também minha forma de escrita, né? O maior deles é R.C. Sproul. Então, você lê os escritos do Dr. Sproul, você vai perceber que ele trata de temas muito espinhosos,
de forma muito simples. Eu li um livro dele, Introdução à Filosofia. Você sabe qual é aquele? Sei. É um que tem uma capinha meio amarelinha. Eu não li, Vida não. Nova, da Vida Nova. Com certeza você não leu, Nem né? vou ler, Filosofia você não leu. provavelmente não. E são assuntos mais introdutórios à filosofia e à cosmovisão, sendo que ele trata de uma maneira assim muito simples e acessível. Temas tão importantes introdutórios à filosofia que já tem sua complexidade em si própria, né? Ele era um mestre nisso, né? Então, o meu primeiro contato com um homem que escreve assim foi com ele. E depois, os puritanos. Então, nunca havia uma produção teológica dos puritanos sem uma questão prática. Havia certos métodos utilizados que pra gente é estranho. Por exemplo, você pega um livro do John Owen sobre a morte da morte, na morte de Cristo, ou a natureza da verdadeira igreja evangélica, você vai ter ali um escolástico escrevendo. O método é escolástico. Tem muita lógica ali envolvida. Mas é muito pastoral ao mesmo tempo. Se você pega um William Ames, né, que foi também um congregacional puritano, no seu famosíssimo livro A Medula da Teologia, no início do livro, parece que você está lendo Tomás de Aquino. Porque ele tem uma grande influência escolástica de Tomás de Aquino. Mas também era pastoral. Então, quando você pega um sermão puritano, você pega basicamente assim, um esboço de 10 páginas e 20 páginas de aplicação. Era sempre assim. A aplicação é muito importante para que o leitor, ou ouvinte, ou o aluno saiba aplicar esse conhecimento dele. Não fique só no âmbito teórico, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem muita literatura no Brasil sobre cosmovisão cristã. Mas o que é que verdadeiramente os evangélicos, a massa dos evangélicos, tem feito de modo relevante na aplicação da cosmovisão cristã na cultura? Ainda é muito pequena a expressão, né? Então, por que a gente tem essa dificuldade da prática? Então, a minha ideia era fazer com que o livro beneficiasse seminaristas, futuros pastores, de como lidar com isso. Por exemplo, por que os nomes de Deus são importantes para a edificação da igreja? Bom, se está revelado, se Deus se mostra através de vários nomes, é porque através de cada um deles Deus quer comunicar alguma coisa. Então, como, por exemplo, o problema do mal ou a doutrina dos decretos é importante para a vida da igreja? Como isso consola? Como isso conforta? Como isso dá segurança ao crente? Então eu digo no começo do livro, por exemplo, que se você tem uma ideia errada a respeito de Deus, toda a sua ideia sobre o evangelho vai ser errada. Se não é Deus quem salva, por exemplo, é o homem que se salva. Então tudo muda, toda a perspectiva, toda a visão de mundo, de vida, de família, vai mudar a partir do momento que você tem uma percepção de Deus. Então lá no último capítulo, por exemplo, eu faço aplicações da doutrina. Então, por exemplo, eu mostro numa parte que Deus é um Deus visitador. E isso tem total relação com o ministério pastoral no que se refere à visitação pastoral. Porque Deus visita o seu povo na história. E o pastor, que é um representante de Deus na igreja local, visita as ovelhas, né? Eu trato sobre comunhão, por exemplo. De onde parte essa teologia da comunhão? Da comunhão da Trindade. Da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu trato sobre o governo da igreja. Deus é aquele que governa o universo, é aquele que governa a igreja, independente do modelo de igreja que você adote. Deus é aquele que é supremo sobre a igreja. Então, há possibilidades de uma doutrina sendo aplicada de forma mais palpável para a igreja. Sei como é que aplica isso na minha vida. Não é uma coisa que tem a ver comigo eu estudar, por exemplo, sobre o problema do mal. Isso é um assunto totalmente filosófico, teológico. Complexo. E como é que a igreja lida com isso? Em algum momento, o crente vai ter um conflito e vai se questionar: se Deus me ama tanto e Ele é todo bondoso, por que Deus permitiu que meu filho fosse assassinado na frente da minha casa? Um pastor vai ter que dar essas respostas. Ele vai ter que dar. Se Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, por que o meu filho pequeno adoeceu e não tinha uma UTI pediátrica para receber meu filho e ele morreu? Onde é que está a bondade de Deus? Onde é que está a misericórdia de Deus? Na presença desse mal no mundo. Então o que é que eu vou responder?
Deus não é indiferente em relação ao mal. Na verdade, a encarnação vem para resolver o problema do mal. Cristo vem para resolver o problema do mal. E para tomar sobre si esse mal. Porque quando a gente fala de mal, a gente está falando de pecado. Então ele tomou sobre si as nossas dores. E é através de Cristo que o mundo será restaurado e o mal será extinto. Mas não é uma resolução imediata. É uma resolução escatológica. Por isso você precisa de teologia para resolver também problemas existenciais. É interessante como esse livro, com a sua fala aí, está altamente ligado com a questão da família. Sim. Né? Quando você trata de questões práticas assim como o problema do mal, né? relações do povo com Deus, a igreja com Deus, a igreja é composta por famílias, por pessoas que passam por questões como essa que o senhor citou, e que precisa de informação teológica para isso. Não é? Então é muito importante que, a gente estava conversando antes de iniciar aqui, né? O livro ele não é somente doutrinário, vamos dizer assim. Ele não trata somente da doutrina de forma acadêmica. Ele tem uma aplicação muito forte para a igreja e torna a coisa muito acessível, né? Se a academia ficar longe da igreja, ela por si só não faz sentido. Exatamente. Mas tu vai no quê no seminário? Se não for para servir a igreja. Vai virar um intelectualismo. Não faz o menor sentido. Intelectualismo, né? Isso não é saudável, né? Por isso que muitas igrejas são resistentes à teologia, né? Às vezes é a forma que a teologia é apresentada. A teologia em si não é má. William James vai dizer que a teologia é a arte de viver para Deus. Né? Mas o que é que tem acontecido muitas vezes no meio dos estudos teológicos? Acaba-se tendo uma barreira entre o crente e Deus por causa do estudo teológico. Então eu estou tão emaranhado com as discussões, eu estou tão preocupado em resolver problemas, eu estou tão preocupado em ter uma posição teológica, preciso me resolver se eu sou pré-milenista, eu sou pós-milenista, eu sou amilenista. Porque se eu não me resolver, como é que eu vou dar satisfação aos meus companheiros de academia? Então, às vezes, você fica tão preocupado com essas posições e esquece da verdadeira função da teologia, que é aproximar o crente de Deus, do conhecimento de Deus, e não afastá-lo. Então, o desafio a gente não precisa usar a linguagem técnica para fazer teologia. Você pode fazer teologia para todo mundo entender. Então, o verdadeiro teólogo é aquele que fala para o povo ser edificado, não para o povo ser privado do conhecimento. Não é uma espécie de ciência oculta, de uma linguagem oculta, que ninguém vai entender, todo mundo fica admirado, deslumbrado, mas ninguém sabe o que é. Né? É por isso que você, muitas vezes, pelo menos isso acontece no meu contexto, né? Você vê os cultos, por exemplo, cultos de orações, que muito mais ligado ao espiritual, mais cheios, e doutrinário é pouca gente. Né? O enfrentamento no estudo teológico é muito para essa barreira criada. Né? A forma que é passado, a forma que é tratado. Cria essa barreira para que se possa... E eu acho que a grande questão é exatamente isso que o pastor falou, são as aplicações, né? Você vê até o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve suas cartas, né? Os primeiros capítulos ele vai com muita doutrina e sempre depois ele vai para a aplicação daquilo que ele já falou. Os próprios puritanos tinham muitas aplicações, gastavam muito tempo aplicando o texto, né? E eu acho que realmente é uma grande dificuldade, entre aspas, né, para nós que pregamos, é realmente aplicar esse texto na vida cotidiana e trabalhar, como nós sabemos, com públicos que são assim, completamente diferentes, porque você tem na igreja tanto pessoas que têm um nível acadêmico muito alto, feito como Magno, e você tem pessoas que são pessoas simples, que às vezes não têm um estudo acadêmico, são crentes fiéis. Sim. Então você tem que fazer essa aplicação para que todo mundo receba esse alimento, né? Aí é que tá a grande questão, né? Eu tenho, lá na congregação nós temos pregado uma série de sermões sobre o Evangelho. Então eu tenho pegado assim, textos em livros não sequenciais, né, da Escritura no Novo Testamento e pregado o Evangelho nesses livros. E nós vamos começar na próxima semana no Antigo Testamento, o Evangelho no Antigo Testamento. E até para quebrar um pouco aquela rotina de lex contínua, né, que a igreja está começando a se adaptar agora com isso. E uma coisa que eu percebi muito nessa fala de Vinícius aí, sobre o apóstolo Paulo, é na carta aos Romanos, quando Paulo faz questão do capítulo 1 ao capítulo 11, dispor a doutrina. Você tem ali uma teologia
altamente, digamos assim, não vou colocar acadêmica, mas em um nível assim muito bom, Profundo. muito profundo. Uhum. Paulo trata desde a questão da eleição até a entrada dos gentios na igreja e sai falando de tudo. Quando chega no capítulo 12, que é o divisor de águas, Paulo agora vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? A palavra racional pode ser trocada também por espiritual. Então Paulo está dizendo assim: com base em tudo aquilo que eu expliquei a vocês na doutrina, vivam agora como tal. E ele começa a desenvolver uma série de questões para a vida prática, aplicando as misericórdias de Deus, que é a obra redentora do Senhor, desde a eleição até a consumação de Cristo na cruz do Calvário, a vida cristã na igreja. Então Paulo tem esse cuidado. Então por que nós muitas vezes não devemos ter esse cuidado? E às vezes a gente vê nas igrejas, por exemplo, não tem um pastor ali na frente pregando, tem um acadêmico. Tem um acadêmico, né? É um cara extremamente conhecedor das escrituras, conhece o grego, o hebraico, filosofia, doutrina bíblica, teologia sistemática, de tudo. Só sendo que a igreja não está sendo alimentada. A igreja vai se tornar uma igreja intelectualista e não uma igreja intelectual que aplica as doutrinas bíblicas à sua vida. Por isso que é muito importante nós termos esse equilíbrio, né? Exato. E o Márcio vai escrever um livro sobre a teologia do bom senso, certo? É uma coisa que eu sinto bastante muita falta. É tanto problema, só ter bom senso. Não precisa explicar muito. Tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio, né? E eu fico muito feliz por a gente ter uma contribuição tão perto, Tão né? próximo. Sem demagogia nenhuma, uma contribuição tão próxima para poder nos ajudar nesse trabalho de formação teológica e do pensamento teológico da nossa geração, não é? Eu acho que é claro que os leitores, né, de teologia massiva no Brasil, por exemplo, né, que têm o costume de ler grandes autores ou esperam autores internacionais e tal, tudo mais, eles vão ter um olhar às vezes crítico, sabe? Uhum. Por que mais uma obra sobre teotologia, por exemplo? Por que mais uma obra sobre família? Muita gente me perguntou isso. Então, você tem uma infinidade de textos sobre família. Então, por que você vai escrever mais um texto sobre família? Então, quem leu meu livro sabe que ele contextualiza muito, por exemplo, o ambiente da cultura nordestina. Sim. Então, se nós temos 100 livros sobre família no Brasil, certamente 80 são internacionais. Contextos totalmente... Locais. Totalmente diferentes. Desculpa eu interromper, só para não perder que eu tenho um problema de esquecimento, certo? Essa é a idade, querido. Não é questão de esquecimento, é a idade. Eu lembro de um livro que a gente estudou em Teologia Pastoral, chamado Amado Timóteo. Muito bom. E aquele livro é maravilhoso. É uma série de cartas escritas por diversos pastores a um jovem pastor que está iniciando seu ministério. E nessas cartas, elas são muito práticas, né? E você vê que a maioria dos exemplos que ele dá são exemplos práticos norte-americanos. E que você tem que ter também o trabalho e a habilidade de conseguir converter aqueles exemplos para o nosso contexto. Só que não é todo leitor que vai conseguir fazer isso. Exato. Então, como é bom a gente ter algo com aplicações da nossa cultura, isso torna, acho que a doutrina ainda mais acessível, tendo em vista esse diálogo próximo. Né? E próximo. Paulo vai falar a Timóteo que a doutrina deve ser adornada pela vida do crente, né? Então, isso é muito interessante, porque se você tem a doutrina pura, sem a aplicação, você perde a beleza completa da doutrina, que é o prazer de você viver o ensino dado por Deus, né? Então, a minha intenção é sempre aproximar o crente da doutrina, ensinando ele a aplicar a doutrina na própria vida. Não é apenas informá-lo, é instruí-lo para que ele consiga fazer outras aplicações, né? Há alguns outros textos que vão sair esse ano, vai um spoiler, né? Gosto. Esse ano ainda, eu acredito que o próximo lançamento vai se dar entre setembro e outubro, que eu escrevi um livro sobre a doutrina da oração. Eu não conheço, Né? não tenho acesso até agora, pelo menos, eu não vi sobre a doutrina da oração. Pronto, Não. é um livro que eu trato sobre a doutrina da oração. Então, por exemplo, eu dedico um capítulo inteiro ao exame teológico do que é uma reunião de oração. E como isso aparece nas Escrituras. E como isso é ordenado por Deus nas Escrituras.
Né? Então, o que é uma reunião de oração? Quando é que ela acontece? Por exemplo, quando Pentecostes acontece no Novo Testamento, ali estava acontecendo uma reunião de oração. Então, há várias manifestações de visitação de Deus em reuniões de oração. Então, por que isso não é investigado por nós? Quem é que Deus ouve a oração de quem? De quem Deus ouve a oração? O que é uma oração, de fato? O que é ensinado no Pai Nosso? A gente pode orar ao Pai Nosso, ou o Pai Nosso é uma reza? Ou o Pai Nosso é apenas um modelo? Às vezes a gente vê, até assim, professores de teologia dizendo, e pastores, dizendo que a oração do Pai Nosso é apenas um modelo. Mas o texto é muito simples. Jesus diz assim, orareis assim. Pai Nosso que está nos céus. Então aprendemos com a oração do Pai Nosso que aquela é uma oração comunitária. É a igreja orando. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Perdoa-nos. Livra-nos. Então é uma oração comunitária. É a igreja orando. Jesus não ensina assim, ore assim, meu Pai que está nos céus. Né? Embora a gente possa orar, mas não é o que Jesus está ensinando. É uma oração comunitária. Então, o próprio Cristo, com isso, está reforçando a ideia da oração em comunidade. E o livro, ele se dá basicamente a partir da teologia da oração vivida por Cristo. O livro é centrado em Cristo. E a partir da própria vida encarnada de Cristo, eu investigo sobre a questão da doutrina da oração. O título do livro é A Vida de Oração, que vai ser publicado por uma editora, a editora Aliança Publicações, que não é da Aliança Congregacional, é uma editora presbiteriana. Né? E um outro material que vai sair, talvez esse ano também, é sobre a doutrina de Cristo. Então, qual é a minha ideia com esses Yahvé, a doutrina da oração, a doutrina de Cristo? A ideia é a seguinte: Deus e a sua relação com os homens, com a igreja. Então, por exemplo, no livro sobre a oração, eu vou dizer que a oração não é um exercício puramente humano. Sem Deus agindo, nós não oramos. O fato de orarmos e Deus ouvir é uma ação da graça de Deus, porque a gente não merece ser ouvido. Aí Paulo vai dizer que o Espírito intercede por nós. Paulo vai dizer que Cristo, a destra de Deus, intercede por nós. Então, na oração, há um envolvimento de Deus com a igreja. Não é só um movimento da igreja em relação a Deus. É Deus encontrando-se com a igreja por meio de Cristo. Isso é o trabalho de oração do povo, né? Então, esse livro sobre Cristo também eu vou aprofundando mais sobre a doutrina de Cristo, mas em outro podcast a gente vai. Exatamente o que eu ia dizer. Deixa eu só voltar um pouquinho, falar sobre o seminário, porque o senhor falou que tem alguns planos. O projeto é que o seminário se torne uma faculdade, né? Existe, porque o senhor tem professores muito bons, o senhor citou o Jean, né? Ele tem até um livro, Discipulado, é Discipulado, né? Discipulado. É formado, né? Muito Discipulado. bom livro. Tem outros professores que também já escreveram, alunos, né, que tem a revista acadêmica. Tem algum projeto, ou se pode falar, de alguma marca editorial do Jonathan? Porque você tem toda uma professores, estrutura, né? você tem professores que são escritores, você tem Provavelmente próprios eles têm alunos, material não publicado. próprios alunos que publicam já algum material na revista, né, com seus artigos. Eu já vi alguns artigos publicados pela revista. E além dos professores locais, né? O professor Jair é um acadêmico, escreve. Tem algum projeto para isso, pastor? Tem. Muito bem. Tem. É revelação. O Jonathan Edwards vai dominar o mundo. Existe essa... na verdade, ainda não é um projeto elaborado, é uma ideia, né, que será mais um braço aí da instituição, de inclusive publicar textos dos alunos. Né? Legal. A gente ainda não sabe como é que isso vai se processar, se haverá uma parceria financeira com os alunos, se será custeado totalmente pela editora. Mas a gente está criando uma estrutura para que essas ideias se concretizem. Né?
há uma dificuldade de fato na produção acadêmica brasileira, não apenas no sentido de não termos escritores. Tem muita gente escrevendo bem. Se você pegar os artigos da revista Jonathan Edwards, você vai ver, são alunos de especialização que têm um nível altíssimo. E escrevem muito bem. Não é só o conteúdo, é escrever muito bem. Mas as portas são fechadas nas grandes editoras. Quem é que vai publicar um desconhecido? Não vende livro. Um irmão lá de onde? Vinícius Julião. Né? Um irmão lá de Orobó. Isso aí ninguém vê. Eu comprava. Sem ser alguém que tá ou que é conhecido por grandes nomes, sem um apadrinhamento. E completamente fora do eixo, né? Porque você tem Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, né? né? E a gente tá você- aqui fora do eixo. O único Completamente. que conseguiu furar a bolha acho que foi Iago Martins. Acho que foi o único que conseguiu. Que tem mas, conseguido furar a bolha. mas aí você tem o contexto do Iago, que ele começa a publicar no contexto dele de Fortaleza, do Ceará, né? Ele publica o primeiro livro dele, eu acho que é sobre evangelismo, missões Exato. urbanas, alguma coisa assim. E o 2D de Teologia vai crescendo, ele cria o selo editorial de 2 Dedos e vai publicando. Aí começou a publicar depois pela Thomas Nelson e tal, né? E Mundo Cristão, acho que agora ele lançou um livro sobre namoro. Sobre namoro, exato. Mas durante muito tempo as grandes editoras não abriram as portas para o Iago. E era um cara, assim, que tem um público gigantesco no YouTube há muitos anos. Então, nesse surgimento dos blogs, por exemplo, que é o período que Iago começa e que eu começo, né? Não é minha praia a questão dos blogs e tal. É a praia do Iago. Então, ele é um cara, assim, muito criativo para várias questões, né? Tanto ensino acadêmico, ensino prático, missões urbanas, escrita. Mas você não vê, por exemplo, o Iago em grandes conferências. É verdade. Fiel, Vida Nova, você não vê. Né? Então você tem que procurar outros caminhos. Mas aí, graças a Deus, hoje, você tem pequenas editoras surgindo. Às vezes os caras ficam com medo, não, vou publicar para uma editora pequena e tal. Qual é a notoriedade que vai ter? Mas, meu irmão, a questão é você publicar. E você escrever. E você divulgar o seu trabalho. É igual, às vezes, aquele drama do cara que acha que ele só vai ter uma boa formação teológica se ele estudar fora do país. Ou se ele fizer um mestrado ou um doutorado no Jumper. Como se nada fora disso fosse bom. Né? Então, em termos iniciais, é o aluno que vai se dedicar na sua formação acadêmica. Então, se você estuda, se você treina, se você exerce, se você dá a sua cara a tapa. Porque quando você publica um texto, você está suscetível a críticas. Com certeza. Um pequeno desvio ali já coloca em xeque todos os seus outros trabalhos que estão planejados, né? Pois é, você está suscetível a crítica. Então, qual é o caminho? Você começa a escrever um artigo. Você manda para Márcio, manda para Vinícius, manda para Magno. O que é que tu acha? Pode meter o pau. O caminho é esse. Você manda para conhecidos, pode criticar. Tudo. Parte gramatical, ortografia, conteúdo teológico, a linguagem. Então, eu fiz isso com todos os livros. Mando para amigos, pode falar aí, o que é que vocês acham aí? E não precisa aliviar, não. Né? Então, e eles mandam as críticas, só acho que tu tem que tirar isso, acho que tu tem que colocar isso, eu acho que tem que falar mais disso aqui, isso aqui não ficou claro. Então, é claro que quando o texto vai para a edição, muita coisa ainda é mudada na edição, pelo método editorial adotado, né? Mas tem esse projeto aí de um selo editorial, acho que não está longe. A gente tem uma turma muito boa sendo formada. Eu acho que essas turmas de mestrado vão produzir trabalhos muito importantes na área de estudos do Novo Testamento, né? E o pessoal que está nas pós-graduações também. Então, se Deus quiser, a gente vai começar também a publicar alguma coisinha aí. E outra, né, pastor? Além dessa questão editorial, de ter essa ânsia muito grande por escritores de publicarem logo nas editoras mais conhecidas, eu acho que quando esse enfoque fica muito no coração do autor, ele perde de vista aquilo que eu acredito que é mais importante na escrita, que é o abençoar a igreja, o auxiliar a igreja. Quando a coisa parte somente para o mérito comercial, eu tenho esse pensamento. Quando a gente percebe quando a coisa é somente comercial, a gente percebe. Uhum. Quando a coisa vira somente comercial, por melhor que seja o conteúdo, eu tenho muita dificuldade, sabe? Com relação às intenções daquele autor. Uhum. Então o autor que se dá o direito de dizer, não, eu só publico se for por uma Vida Nova, se for por uma Thomas Nelson Brasil, cultura cristã. Cultura cristã tem que ter muito dinheiro, né? Não, aí é só... Então assim, O povo não acredita, não. eu fico meio que questionando qual é, sem querer sondar o coração de ninguém, que eu não posso fazer isso. Uhum. Mas quando a gente vê que um seminário de Jonathan Edwards está dando esse pontapé,
para abrir as portas também para os seminaristas e estudantes de teologia darem sua contribuição, eu acho que a partir daí você já começa a trabalhar o coração do aluno desde o início. Porque se ele vai se tornar um futuro escritor mais relevante, digamos assim, com uma abertura maior, vai para Rio São Paulo, vai pegar uma editora grande, eu acho que a intenção dele, quando moldada no início, eu acho que a gente vai ter muito proveito e mais proveito nas obras futuras do que um cara que só quer se dar o direito de publicar em uma editora grande, né? Eu acho que pronto, o nosso trabalho gira em torno disso também, né, no Edwards. É a gente preparar alunos que produzam conteúdo. Então, a grande parte dos seminários brasileiros, por exemplo, o cara não sabe escrever um artigo. E quando escreve, ele fica no âmbito do seminário. Aquilo não vem à tona. Às vezes são trabalhos muito bons e nunca vem à tona. Por que não vem à tona? Porque ele não tem incentivo, porque não tem os caminhos, porque não tem portas abertas, porque não tem um professor, um diretor que incentive, vá por aqui, vá por aqui, vá por aqui, vá por aqui. Então, às vezes o cara é bom, mas ele tem certos receios também, né? E na questão do quesito da publicação, eu acho que o grande ponto aí, assim, entre aspas, né? Tocando numa questão comercial, não é o selo editorial. É o seguinte, o cara tem que pensar, eu tenho um público, se eu tenho público para 100, eu publico independente e vendo para 100. Eu tenho público para 1000, quem é que vai comprar o meu material? Se ele não tem público, assim, para publicar em termos independentes, ele vai para alguém que possa ajudar. Porque às vezes o cara tá ali escondido, né? Ninguém sabe quem é o cara é um monstro. E ele escreveu um material muito bom e isso precisa ir a público. Então, essas pessoas vão ajudá-lo. Então, a intenção do Edwards também é isso. É fomentar uma cultura de produção textual, teológica no Brasil, em âmbito acadêmico, em âmbito pastoral, em âmbito doutrinário, para que a igreja brasileira também seja beneficiada por esses novos nomes. Para que a gente não fique também achando que tudo se concentra num eixo de intelectuais que estão no contexto do Rio-São Paulo. Eu dou graças a Deus por esses irmãos. Mas raramente você vê um cara do Nordeste, bicho. É muito raro mesmo. E tem gente boa aqui. Muita gente boa. O que a gente tem no Nordeste, na Vinac, por exemplo, Consciência Cristã, né? Mas a gente tem ali pregadores do Nordeste, da nossa região. E não é aqui querendo ser um cara que quer regionalizar apenas a questão, não, né? Mas a questão é que a gente ainda tem portas fechadas. Vão dizer, não, mas não é porque é nordestino. É porque não tem o material. Não tem muita gente boa no Nordeste produzindo material. Então, por exemplo, Hermes Tem Maia é nordestino, cara. Ele é paraibano. Não tem quem saiba. Eu não sabia. Augustus é nordestino. Então esses caras são nordestinos. Foram pro sul, né, produziram lá, no contexto de lá. Mas o cara que está no contexto daqui, muitas vezes não tem um acesso a essas questões editoriais que estão por ali, porque ele não está no circuito ali. Ele não frequenta os mesmos ambientes, ele não está na mesma roda de conversa, então as portas não se abrem, porque as editoras têm a sua agenda. Então, ainda que você mande um livro bom, a editora diz, daqui a 3 anos a gente vai examinar para ver se publica. O cara não vai esperar. Daqui a 3 anos meu livro está desatualizado. Daqui a 3 anos eu preciso fazer uma edição nova do texto, né? E a gente quer abrir essas portas. Agora tem um outro fator, sabe, gente? Que eu acho é que os evangélicos também têm que valorizar o que está próximo. Às vezes a gente só quer valorizar e admirar o que está longe. Então você tem o cara ali, o cara é seu pastor. O cara está fazendo um trabalho extraordinário na igreja local. Mas você diz que a sua maior influência é Augusto Nicodemos. Um cara que você nunca viu de perto, nunca apertou a mão. Então, claro, Augusto é referência para todo mundo. Né? E indiscutivelmente. E graças a Deus pela vida de Augusto. A dedicação daquele irmão é uma coisa extraordinária para a igreja. Mas você tem um cara ali pastoreando que não escreveu nada, ele não publicou nada. Mas ele é o cara que sofreu contigo quando tua mãe morreu. Ele é o cara que te visitou quando teu filho estava doente. Ele é o cara que te discipulou, que te batizou, que batizou tua esposa, batizou teus filhos. Mas a tua maior influência é um cara que tu nunca falou com ele. Que inclusive tu mandou uma mensagem no Instagram uma vez, até hoje ele não viu. É pau, né? Esse é o contexto da igreja no Brasil. Então é uma igreja bem idólatra, icônica,
assim, né? E aí quando você tem um pastor próximo, por exemplo, ou um professor, ou um estudante de teologia, que publica um livro, então é melhor o cara comprar um livro de um cara do exterior, que ele não sabe nem quem é, e ler, que ele nunca nem ouviu ninguém falar, do que ele comprar um livro de um irmão que congrega na igreja dele. Eu vou comprar isso aqui, os caras estão aqui do meu lado, né? Mas uma conversa sempre com uma conversa informal não demonstra o tanto de conhecimento que uma pessoa pode ter. Nenhum livro demonstra. Um escritor que escreve um livro, no livro não tem tudo que o cara sabe. Então você perde às vezes a oportunidade de aprender com irmãos que estão muito próximos. Paulo estava pregando num lugar e Tíquico dormiu, meu irmão. Dormiu. A ideia ali é que estava monótono. Mas hoje, quando a gente olha para trás e vê o que Paulo diz, né? Alguns disseram, a distância, né? Ele escreve e é grave, mas a presença dele é desprezível. Então, Paulo também teve conteúdo de ensino desprezado, mas para hoje, ele para nós hoje é um ícone. Mas muitos daquela época não reconheceram, né? Da mesma forma se dá nas igrejas locais, né? É complicado, né? Você ter... Eu acho que até uma forma da gente conseguir incentivar a nossa produção teológica local, não é? Seria partindo dos próprios seminários. Por exemplo, não somente trazendo esses professores e pastores que são escritores para dentro do seminário local, como também utilizando as obras dele em disciplinas que são relacionadas a isso. Por exemplo, você vai tratar sobre teontologia. Então a gente, às vezes, vai procurar um livro sobre teontologia fora, tendo um escritor próximo. Se a gente não puder convidar aquele professor, aquele escritor, para dar aula, por que não usar a obra dele? Isso é uma forma também de incentivar a produção local, né? E de também valorizar a nossa teologia. Né? A gente tem uma produção muito boa com relação a isso. Só não faça feito um determinado professor, que eu soube que ele faz isso, né? Que na disciplina dele ele indicou o próprio livro. Todo mundo teve que comprar o livro dele, obrigatoriamente. Que nem PDF. Não, infelizmente. Né? Acho que teve que... era a gente. Teve que comprar o livro do cidadão para fazer uso. E assim, pastor, mais ainda no nosso contexto congregacional. Porque normalmente as grandes referências nacionais não são congregacionais, né? Você tem igreja presbiteriana, você tem batistas. Batistas a gente cita aqui, mas congregacionais em si, até entre nós mesmos, né? A valorização. Chegou um período nosso de a gente passar um tempo que a gente não tinha praticamente um professor congregacional. Foi verdade. No seminário. No presbiteriano e batista. Durante um semestre, sei lá, um bimestre. E a gente sente falta disso, né? Essa familiaridade próxima justamente. da gente, né? E essa valorização do congregacionalismo, né? A importância disso. Você tocou num ponto interessante aí, porque, em primeiro lugar, deixa eu tocar primeiro em termos de produção. A gente não tem quase nada em termos teológicos escrito por congregacionais hoje. Quase ninguém escrevendo teologia. Talvez a ideia seja que a nossa teologia está muito bem resolvida. E não está. Não tá, bicho. Não tá. Basta você transitar nas igrejas e ver o conteúdo da pregação e o que o povo está crendo. Né? Então o cara escuta... o cara publica agora uma história de Hernando Dias Lopes. Em seguida ele bota um doido falando totalmente o contrário. E para ele é aleluia, glória a Deus, tudo certo. Agora a gente tem no Brasil, em termos congregacionais, uma produção histórica, de história do congregacionalismo brasileiro, assim, volumosa. Irmãos que estão fazendo mestrado em História, Ciência da Religião, e eles estão cavando aí muitas histórias, que é uma produção importante. Mas a gente precisa fomentar também a produção teológica. Então a gente ainda está muito atrasado em termos da nossa tradição. Então, por exemplo, agora eu vou dar uma disciplina no seminário, no curso de formação ministerial, que a gente chamava de bacharelado, né? E vou fazer uma exposição na igreja sobre a plataforma de Cambridge. É uma confissão de fé congregacional
sobre o governo da igreja, de 1648. A gente não tem isso traduzido. Então, ela é feita praticamente no mesmo período da Confissão de Westminster, como uma possível resposta à ideia do presbiterianismo da Confissão de Westminster, que vigorou. Mas a gente não tem. Até meados dos anos 2000, a gente não tem declaração de Savoy em português. Em português. Então a gente está lá atrás, então tem uma infinidade de conteúdo. As Chaves do Reino, por exemplo, de John Cotton, que é um livro clássico sobre o governo da igreja, a gente não tem em português. Tem espanhol, tem inglês, não tem em português. A doutrina da igreja de Owen saiu agora pela Aliança, né, que saiu como uma verdadeira natureza da igreja, né? Então a gente ainda está muito atrás e a gente precisa traduzir, mas não apenas traduzir, porque o contexto puritano ainda causa resistência dentro das igrejas congregacionais. Não, mas isso aí era lá, o tempo é outro. Então daí a importância de teólogos congregacionais hoje escreverem para o contexto de hoje com a mesma teologia de antigamente aplicada ao nosso contexto, né? É por isso que a gente tem essa grande disparidade, né, de teologia. Por exemplo, você visita uma igreja congregacional aqui em Caruaru, você bebe de uma determinada teologia, né? Seja ela reformada ou uma teologia pentecostal. Daqui a pouco você vai em outra igreja, sendo na mesma cidade, vamos colocar assim. Exatamente, eu quero dizer. Você é uma teologia, você parece estar dentro de uma igreja congregacional. Totalmente Então, diferente. como essa falta de produção teológica tradicional afeta totalmente a nossa identidade congregacional. E eu acho que isso é uma das razões, e eu fiz até um comentário esses dias no seminário sobre isso, que quando eu vejo, por exemplo, pastores presbiterianos, pregando determinado texto, que ele precisa citar as tradições, ele cita presbiteriana, ele cita batista, ele cita as tradições pentecostais, metodista, e encerra por aqui. E eu fico perguntando, cadê os congregacionais? Acho que pela essa falta de expressão teológica tradicional e de uma teologia muito bem formulada, eu meio que vejo um certo tipo de preconceito com relação aos congregacionais. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que está faltando para a gente criar essa identidade, não vou colocar nem local, mas essa identidade congregacional dentro das igrejas congregacionais? Eu acho que uma das coisas é produção. A gente precisa produzir. Porque é inegável que na nossa história do congregacionalismo brasileiro a gente teve grandes nomes. Desde Calley. E nomes importantes. Que não produziram. Então eu morri e a minha comunidade daquela época se lembra de mim. Os netos daquela comunidade podem ter ouvido falar de mim. Mas eu não deixei nada escrito. Então aquilo não se perpetua. O livro, o texto, ainda se perpetua, cara. Mesmo com a ascensão do Kindle, esse negócio físico ainda permanece. Então muita gente ainda é igual a mim. Eu leio no Kindle, se eu gostar eu compro o físico. Porque eu preciso do físico. Né? Eu sei lá, o Kindle acaba um dia e eu não tenho mais o livro. Então eu quero ter o físico. Então a gente não produz. E os caminhos também que a gente trilha, às vezes a gente não pensa como fazer isso. Então se tu vai pregar uma série de estudos para tua congregação, sei lá, sobre o Evangelho, por que tu não prepara isso já no formato de um pequeno capítulo de 3 a 5 páginas? Mesmo que você não vá publicar o ano que vem. Mas você vai compilando todas aquelas informações para depois você revisar e publicar um texto. Se não tiver dinheiro para físico, aprende a editar, cara. Bota na Amazon para vender digital. E a gente tem que ir falando, tem que ir produzindo, porque a gente não tem nada. Aí você falou num ponto, né? O cara tá pregando, cita um presbiteriano, cita um metodista, cita um batista, e às vezes até cita um congregacional, mas chama o cara de puritano. O puritano fulano de tal, mas não digo que o cara era congregacional, porque parece que assim, sumiu, né? Sumiu. Você fala de congregacionalismo hoje, na verdade você tem congregacionalismos. Você tem uma multiplicidade de possibilidades do que é congregacionalismo. Os críticos que tentam nos desassociar do puritanismo dizem que nós não somos igreja congregacional, nós somos igrejas caleanas. Não tem fundamento. Embora haja uma particularidade em Calley, porque aí a gente já entra em protestantismo brasileiro, né? Congregacionalismo brasileiro. Há uma particularidade em Calley de que ele não coloca o nome congregacional nas igrejas, mas isso não descaracteriza as igrejas nem fluminense nem pernambucana de serem congregacionais. O governo era congregacional. Então quando você começa a fazer um resgate,
Você vê, Sara foi de que igreja? Foi de uma igreja congregacional de linha puritana. Quando ela começa o trabalho, ela e Calley, dos salmos e hinos, da onde vem essa ideia de salmos e hinos? Do movimento puritano, do canto da salmodia e de hinos que glorifiquem a Deus. Então, há edições antigas, por exemplo, eu tenho uma edição bem antiga dos salmos e hinos, e, se não me falha a memória, década de 50 ou 70, né, que tem um hino lá sobre o dia do Senhor, que é praticamente a exegese que Owen fez no capítulo 4 de Hebreus. E foi escrito por quem? Foi escrito por Sarah Calley. Então muitos hinos, é claro, que foram alterados ali, editados com o decorrer do tempo. Mas você vai ver que há uma proximidade muito grande entre os primeiros congregacionais, Calley e Sarah, com o congregacionalismo norte-americano e inglês. O tempo vai se passando, a coisa vai mudando, Calley sai, as igrejas vão tomando formas particulares, né? Mas o governo permanece. Agora, dizer que não tem nenhuma associação é impossível. Os comportores, por exemplo, que vendiam bíblias, né, na época de Calley e vendiam material literário evangélico, eles já comercializavam naquela época, no início do congregacionalismo brasileiro, o livro A Guerra Santa e o Peregrino de John Bunyan. O primeiro a traduzir o Peregrino para o português foi Calley. Calley tinha um catecismo infantil, cara. Um catecismo infantil. Ele tirou da onde essa ideia de catecismo? Se não é um diálogo com os congregacionais que estão em outros lugares do mundo. Então, há uma ligação, pode não ter tido uma ligação imediata, em algum momento, institucional, não é? Mas há uma ligação de Calley e Sarah com os congregacionais. Agora, de fato, há um esforço de alguns historiadores de separar isso. Por quê? Porque nesse esforço de separar, há também um esforço de uma espécie de revisionismo eclesiástico, que abandona as posições antigas dos congregacionais. Pastor, eu não sei se você perguntou fazer alguma mais uma pergunta, mas eu estava falando sobre isso e me veio uma coisa à mente, né? Porque a gente está falando aqui da necessidade da gente produzir mais em relação à nossa doutrina, né, congregacional. Mas também eu vejo as referências que a gente falou, né? Presbiteriano, batista, metodista, eles transcendendo a ideia de só o reduto da igreja. Se eu falo sobre Herbert Maia, né, ele estava falando também sobre educação, né, eu não sei falar sobre isso, mas a gente vê muito, a gente vê igrejas adventistas no nosso contexto aqui da igreja de Caruaru. O colégio adventista é um colégio, um mundo de colégio. A gente vê a batista, que está ali, mas também é um excelente colégio. Inclusive a menina dele estuda lá, né? E a gente não vê um colégio congregacional, né? Talvez transcender essa ideia de só o reduto da igreja, ou então só de cursos acadêmicos, mais especificamente. O presbiterianismo mesmo, normalmente quando os presbiterianos chegam, eles sempre colocam... Você tem Garanhuns, você tem Recife, né? Você tem o próprio Mackenzie em São Paulo, que é uma universidade presbiteriana. E quando a gente vai olhar para trás para os nossos pais, né, na tradição congregacional, nós vemos que as maiores universidades que foram fundadas foram os congregacionais. Exato. Então havia essa preocupação com a educação. Harvard, Cambridge também, né, se não me engano. Então tinha essa preocupação, né? A gente sente essa falta, né? O Herbert Maia, que fala muito sobre educação cristã, o senhor fala muito sobre educação cristã. Uhum. Faz falta, né, no nosso contexto, ter uma ideia de criar algo nesse sentido. O que o senhor pensa sobre isso? Veja, eu acho que é uma necessidade, não só por uma questão de você criar um gueto educacional puramente evangélico, mas porque a educação secular, ela é totalmente contra o cristianismo. E a gente sabe, Vinícius é professor, sabe da luta que é um professor crente dentro de um contexto secularizado de uma escola. Então, o que a gente tem hoje em contexto de escolas evangélicas, muitas vezes? Não todas, mas qual é a diferença? A diferença é que ora o Pai Nosso, não reza nada, não tem as festas populares, mas segue, inclusive, pensadores e métodos pedagógicos anticristãos. Então, qual é a diferença? Tem diferença. Então, há várias possibilidades, por exemplo, de escolas, como escolas de linha de educação clássica, ou escolas de linha de educação confessional, que tem uma diferença técnica aí do método, né? As escolas confessionais seguem métodos mais modernos, e a gente não precisa divinizar o método educacional, né? Mas preservar a confessionalidade. Então, a gente não tem, por exemplo, no Brasil, especificamente no nosso contexto no Nordeste,
um certo interesse de empresários de investir nessas coisas. Então você tem uma escola evangélica, beleza. Aí você quer ter um nível bom de ensino. Então, como a gente não tem muito apoio, o que é que vai acontecer? A escola vai ser cara. Às vezes você vê apenas os crentes dizendo, mas escola confessional é cara. Mas por que é cara, bicho? Porque basicamente é o apoio da igreja só, né? Por que é cara? Você vai pagar o quê? Uma miséria aos professores? A estrutura. Você tem a estrutura, você tem toda a questão da gestão ali envolvida, você tem uma série de coisas, tem um prédio para manter ali, né? Então vai se tornar mais cara. E a adesão também é baixa. Então você tem grandes colégios como o Agnes, aqui no Agreste mesmo você tem grandes escolas, né? Como adventistas, batistas, que são antigas, basicamente. Então elas já criaram um chão aí, né? Mas eu acho que a gente precisa avançar, mesmo que comece pequeno, educação de crianças pequenas, e à medida que a gente vai tomando fôlego, vai crescendo. Agora os crentes também precisam acreditar nisso. Agora, os professores também precisam ser bem treinados. Não apenas nas ciências que eles foram treinados, de português, matemática, pedagogia. Tem que pensar essas ciências à luz das Sagradas Escrituras. Eu lembro de um evento que eu dei uma palestra e o professor de matemática veio falar comigo. E eu falei sobre educação cristã e ele disse assim, pastor... Foi Vinícius não. Ele disse, pastor... Mas pode pegar também, não problema não. Ele disse a mim, eu não sei como fazer matemática em termos cristãos. Então, para mim, na minha aula, eu entro e boto um versículo no quadro. Mas me diga qual é o caminho de pensar matemática em termos cristãos. Bom, pergunta excelente, né? Então eu fiz uma pergunta a ele, a seguinte pergunta. Eu disse, o número é físico ou é metafísico? É metafísico. É metafísico. Então ele é simbolicamente representado. A matemática usa símbolos. Então quando eu falo de algo metafísico, eu estou no campo da teologia. Eu não estou no campo da física. Eu estou no campo da teologia. Então, quando eu falo do uno, quando eu falo do múltiplo, né, quando eu falo disso, eu penso nisso a partir de que modelo? A partir do próprio modelo da divindade, que é uno e que é múltiplo. Então, quando você observa as medidas do tabernáculo, as medidas do templo, arca, né? a arca, você vai ver que matemática está presente em todas as escrituras. A presença dos números, como número 7, número 6, número 3, número 1, não é? Então, essas representações numéricas estão nas escrituras e esses símbolos são usados para explicar questões espirituais. Então, as 10 virgens, você tem muito isso nas escrituras, né? Então, o Verne Poitras, né, que é um filósofo e matemático, escreveu um livro Redimindo a Matemática. Então, ele trabalha propriamente isso no texto. Estou com esse livro para ler, inclusive. Então, a gente precisa discutir sobre isso com professores cristãos, que muitas vezes não têm essa dimensão de conhecimento. Então, quando foi que a gente viu, por exemplo, na igreja, um fórum, um colóquio, alguma coisa assim, feito dentro da igreja, que a gente vai discutir sobre as ciências matemáticas e a teologia? Dificilmente a gente tem. Não é porque não vai vir ninguém. Faz com pouca gente, cara. Faz com quem tem interesse. Faz com pais, com professores. Agora a gente precisa partir de algum lugar. A gente não precisa estar preocupado em ter grandes eventos. A gente tem que partir de algum lugar. Já disse alguém que a matemática foi a linguagem pela qual Deus escreveu o mundo. Pois é. Amém. Não lembro quem foi. Tu dizes, né? Vozes da minha mente, né? Para encerrarmos. Gente, tá perto de encerrar já, só para a gente caminhar para o fim aqui, temos alguns minutos. Queria que o senhor falasse assim, de forma bem rápida sobre o papel do homem, como a gente estava tratando questões de família e tal, o papel do homem não somente, digamos assim, dentro da família, mas diante de um contexto muito problemático que a gente vem identificando, que é a falta de homens na igreja. A gente vinha conversando essa semana sobre isso. Eu estou em uma congregação pequena, né? E nós temos assim 90% do público da nossa congregação é composto por mulheres. E eu sei que a igreja é um reflexo das famílias. Então, a ausência desses homens dentro da igreja sinaliza algo muito forte dentro da família.
Como é que a gente pode lidar com essa dificuldade do homem assumir o seu papel, não somente diante do seu contexto no lar, mas também diante de Deus e o seu compromisso com a igreja? É uma pergunta desafiadora. Eu acho que alguns caminhos em termos de igreja local, a atenção na formação dos meninos. Acho que a igreja tem que dar certa atenção a isso. Por exemplo, nós não temos a prática de pastoral, de pastores terem conversas intencionais com crianças da igreja. Basicamente a gente ora em algum momento do culto, né, ou em alguma coisa deles, um evento, mas a gente não tem essa relação pastoral com as crianças, que é importante tanto para as meninas como para os meninos, né? Então, eventos intencionais, por exemplo, com os pais da igreja e seus filhos meninos, sei lá, cara, um acampamento, vai aprender a fazer fogo, vai aprender a cortar mato, vai aprender a fazer alguma coisa, tratar peixe, cortar galinha. Então, você tem os homens ali, juntos, fazendo coisas que homens precisam aprender a fazer para manter sua casa, para proteger sua família, né? E desenvolver seu ministério na igreja. A gente departamentaliza as coisas. Então você tem um ministério infantil. Então as crianças não convivem com os homens maduros da igreja. Elas convivem com crianças. Somente com crianças. Por isso que no Brasil a gente tem uma cultura de ensino puramente pedagógico e não andragógico. A gente não educa as crianças para serem adultos. A gente educa as crianças para serem crianças. Então a gente tem salinha na hora do culto com criança de 12 anos para salinha, cara. 12 anos indo para salinha. Pelo amor de Deus. Não, porque ele não tem capacidade de ouvir o sermão. Mas tem capacidade de assistir aula de matemática, de ciência, de português. Mas ele não consegue. YouTube, tudo, né? jogar aqueles jogos e tal. Então a gente fica infantilizando a igreja. Infantilizando, né? E a igreja não sai desse movimento infantil, de modo geral ali. E o caba cresce e fica um homem assim. Né? Ele chora quando chega o aniversário dele e o grupo do WhatsApp da igreja ninguém lembrou. Tá entendendo? É verdade. Ninguém se lembrou de mim. Eu vou sair dessa igreja. Porque o pastor não mandou um WhatsApp pra me dando parabéns. Como é que pode um negócio desse? Então, é muito infantilizado. É muito infantilizado. Eu acho que no primeiro passo é tratar direto com as crianças. O segundo passo é um trabalho com os homens, que é um trabalho lento e doloroso. Mas eu acho que o Espírito Santo usa esse tipo de trabalho, né? Explicar para os homens o que é ser homem, por exemplo. Em termos bíblicos, né? Ser homem em termos bíblicos não é ser apenas heterossexual. É muito mais, né? O modelo de masculinidade é Cristo. Firmeza, piedade, serviço, né? Então, basicamente, na cultura machista, vamos dizer assim, ser homem é ser servido. E não servir, é você falar grosso, falar alto, ser brabo e ser servido. É isso mesmo. Do outro lado, você tem mulheres que tiveram maridos fracos e elas tiveram filhos homens. E a falta que elas tiveram, emocionalmente falando, no marido, elas querem suprir no filho. Então elas têm uma dependência absurda do filho homem. Inclusive o filho acaba se tornando um confidente, que é um absurdo. E posteriormente o homem da casa. Pois é. E de alguma forma o homem da casa controlado pela mãe. E consequentemente vai desejar ser controlado pela esposa. Porque foi a cultura que ele cresceu. Ele precisa da mulher dele para comprar um par de meia. Ele liga para ela, eu tô aqui para comprar uma meia. Agora tem azul escuro e tem preto, eu compro qual? Aqui é só uma ilustração, né? Mas uma dependência absurda para tomada de decisões muito simples. Né? Então, assim, catastrófico, porque quando a gente olha, por exemplo, quando a gente olhasse para a igreja em busca de oficiais para a igreja, a gente deveria ter dificuldade de escolher alguns, porque tinham muitos para ser escolhidos. Mas hoje a gente tem dificuldade de encontrar um, porque ele não tem aquelas qualificações, inclusive morais, que o apóstolo Paulo dá, né? Então o cara não é hospitaleiro, o cara não é sóbrio, o cara não é equilibrado, ele não é presente, ele não é piedoso. Então ele até tem desenvoltura para falar, pode ser até apto para ensinar,
mas ele não tem as outras qualificações morais. Porque é uma série de deficiências na formação. Então acho que a gente tem que trabalhar de novo a formação da masculinidade dos homens na igreja, né? A partir do pastor, claro, né? No que se refere à igreja local. Porque se o pastor também não... Faz aí sentido. é perdido. Muito bom. É isso. Uhum. É uma pena, porque a conversa está ficando boa. Ah, Eu já comecei a falar das heresias agora, mas Eita. fica para o próximo Não pode podcast. gastar tudo de uma vez só também, verdade, né? Não, é tem que verdade. guardar um pouquinho para os Então deixa próximos. pro próximo. Pastor Thomas, muito obrigado. De nada. Mais Prazer. uma vez. Né? É uma honra ter o senhor aqui. O senhor, pastor, professor, mas também é nosso amigo. Isso. Né? É sempre uma honra ter o senhor aqui. Esperamos ter o senhor aqui novamente em breve. Né? Já gosto de estar mais perto da gente, agora fica mais fácil. Né? Dá para explorar mais o homem, né? Muito obrigado. Viu? Nada. Obrigado, de Prazer. verdade. Muito bom. Magno. É isso, minha gente. Queremos agradecer a vocês pela audiência. Também convidar vocês para se inscreverem aqui no nosso canal, tá? É muito importante que vocês se inscrevam. Blogueiro. Ah, tem que pedir, É, cara. meu Porque amigo. senão não vai rolar, né? Tem que curtir, tem que se inscrever, ativar o sininho da notificação. Isso, Iago. Para a gente poder, né, dar continuidade a esse trabalho, né? Que o nosso propósito aqui é abençoar a igreja, é trazer mais instrução, trazer boas indicações, a boa teologia, na parte de massa falar algumas E heresias, principalmente né? sem soberba. sem soberba nenhuma, não, sem soberba. A humildade- entendedores entenderão. a humildade tem que prevalecer aqui. O senhor é soberbo? Não? Sou. Se você que eu não sou, eu sou. É melhor me admitir logo. Somos todos soberbos, né? Exatamente. Hashtag. Pessoal, vamos deixar aqui as nossas redes sociais também para você nos acompanhar. Tem o @teologicamente podcast no Instagram, Isso. não é? Temos o Instagram dos nossos irmãos aqui que também são que fazem esse programa acontecer. Divulga aí o teu Instagram, Vinícius. Vinicius JO1, sempre com mensagens muito... Motivacionais. Motivacionais. Você quer um coach de qualidade, vá no Instagram de Vinícius. Coach viu? da depressão. Esse aqui. Coach reverso. Sou Exatamente. desses. Não há por que tentar, se a gente faz isso, a gente vai errar mesmo. Márcio F. Mota. Muito bom. Se você procura o Márcio Mota bem bonito, é o próximo, não é esse, é o segundo, esse sou eu. A rede social tem da primeira igreja, né? Congregacional, se eu lembra, o @ Primeira Igreja. Primeira Congregacional de Caruaru, né? do seminário. É do seminário @STJE. Do seminário JE, Eduardo. E o E seu? o seu? Thomas Magno de Almeida. O homem tem um nome mais bonito que Que eu. isso. Ai, doido. Magno, nome bonito. se você Alguém tem que ter alguma coisa bonita na vida, né? Pelo menos. Tem que ser o nome, né? Nem que seja o nome. Agora, se você quiser um Instagram onde você vai encontrar teologia, academia e alimentação física, É, Que isso é é isso? comigo. Pode contar comigo, meu amigo. procura aí. O O braço. braço do homem tá, ó. Daquele jeitão. Arroba... Oliveira Magno. Não, Receba. Você trocou. Eita, mudei, não. Eita. @Oliveira Magno não. É sem... SEM.magno. Isso. Sem Magno. Sem Magno. Magno. Sem Magno. Sem Magno, né? Você vai encontrar lá um herege De pra poder qualidade. incentivar na academia, tá bom? É isso, meu irmão. Deus abençoe vocês. Espero em Deus que a gente volte agora com tudo. Agora não para Viu? mais não. Agora para mais não. Agora é só igual esporte, é só vitória. Ai, doido. Melhor Podia- referência. Podia Gostou? terminar É isso, bem. meu amigo. Deus sabe o que é abençoe, minha perder, né? gente. Valeu, pessoal. Até a Nuvem do próxima. Esportes. Agora é só vitória. É isso. Valeu, paz.